Olá, meus filhos, vamos bater um papo mais rápido aqui. A gente vai falar hoje sobre os sentimentos masculinos. Eu pretendo, com esse vídeo, desmistificar algumas ideias. Eu pretendo demonstrar de uma forma cabal e inequívoca que o homem se apaixona mais profundamente e mais rapidamente do que uma mulher é capaz de fazer. Entretanto, eu vou pedir que, caso você não seja inscrito, você se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que você nos acompanhe nas nossas mídias sociais, está tudo aqui na descrição do vídeo. Todos os artigos científicos que embasam a argumentação desse vídeo vão estar aqui na descrição. Vocês sabem que tudo que eu falo nunca é uma opinião, nunca é um machismo, nunca é algo que eu penso. Tudo que eu falo é embasado nas mais recentes descobertas científicas. Então, confere aqui os links, aperta os cintos e vamos embora. Bom, então acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que está muito bem estabelecido na cultura popular a imagem do homem distante emocionalmente, do homem que não ama sua esposa, do homem que ele é frio e ele é incapaz de demonstrar o que ele sente. Entretanto, isso é toda a construção de uma narrativa para condenar o homem em todos os aspectos do masculino. O homem, a todo instante, ele ama, a todo instante, ele demonstra seu amor, demonstra o que ele sente. O homem, a todo instante, requer carinho e atenção. Entretanto, ele faz isso de uma forma bem masculina, que a sociedade não está acostumada a ver, reconhecer e dar importância. Essa ideia de que a mulher está sempre sofrendo, sempre acuada, sempre sofrendo por amor é uma grande mentira, isso é uma grande ilusão. As coisas não funcionam dessa forma. As mulheres não sofrem de amor da mesma forma que os homens sofrem. Essa é uma grande verdade que as pessoas simplesmente não estão acostumadas a falar e não desejam reconhecer. A grande questão é que, historicamente, a sociedade vivencia ciclos, né? E estamos vivendo em ciclos de efeminização da sociedade. Entretanto, nós estamos presos nesse ciclo há tanto tempo de pensamentos e comportamentos apenas femininos que nós acreditamos que as coisas sempre foram dessa forma e ignoramos todas as provas contrárias que no passado não é assim. Nós vivemos atualmente num paradigma de domínio social feminino, aonde o feminino é colocado como o aferidor da medida. Sempre olhamos para o feminino para decidir o que é certo e o que é errado. Então, quando o homem reage de uma forma diferente das mulheres, e nós aferimos com o comportamento da mulher, a gente fala, o homem está agindo assim, diferente da mulher, então o homem está errado. O homem tem que sentir, reagir, se portar como uma mulher porta. E isso retroalimenta o ciclo de efeminização que a sociedade vive. Isso vai condenando os homens ao ostracismo. Isso condena os homens à reclusão. Isso vai fechando o emocional masculino e ferindo os homens com o decorrer do tempo. O que nós acabamos conseguindo é determinar dessa forma que todo comportamento masculino sempre vai ser automaticamente errado. Se o homem se comporta de uma determinada forma diferente, dizemos isso é errado, o homem tem que mudar. Vocês conseguem perceber como toda a narrativa é criada para favorecer esse entendimento de que o homem está sempre errado? Entretanto, nós temos estudos e pesquisas que demonstram que os homens se apaixonam muito mais rapidamente do que as mulheres. Um homem de 20 e poucos anos, ele se apaixona muito mais rápido do que a mulher. Normalmente, ele sempre toma a iniciativa de pedir em namoro, o homem sempre toma a iniciativa de pedir em casamento, em relacionamento. O homem toma a iniciativa de falar o que ele sente, de falar o que ele ama, de se declarar para a mulher. As mulheres demoram muito mais a fazer isso. Nós temos estudos que demonstram que em menos de 4 encontros o homem já está apaixonado pela mulher, enquanto a mulher demora basicamente 4, 5, 6 vezes esse mesmo tempo para conseguir se apaixonar pelo homem. O homem, tá? A Bíblia fala uma coisa muito importante sobre a importância de guardarmos o nosso coração. E isso é uma verdade na vida do homem, porque nós nos apaixonamos muito rápido. Nós somos muito emocionalmente vulneráveis no contexto de relações emocionais do que as mulheres. Uma das coisas que a gente precisa falar é que traços de comportamento borderline, quando presentes em mulheres bonitas, serve como um atrativo para os homens. Muitas vezes os homens se relacionam com mulheres totalmente desequilibradas, é porque aqueles traços de alguma forma atraem o emocional masculino. Então o homem precisa a todo instante estar consciente
das suas inclinações e da sua vulnerabilidade emocional para que ele não caia em ciladas. Porque a todo instante nós temos mulheres e a sociedade bombardeando o homem, forçando com que ele busque qualquer tipo de relação. Nós temos hoje um movimento muito forte e eu tenho ficado extremamente irritado com isso, batido de frente, que nas igrejas as pessoas estão falando assim, sabe essa mulher que perdeu a virgindade antes do casamento e se relacionou com vários homens e estava lá no carrossel? Vocês estão entendendo o que eu estava falando? O homem tem que se relacionar com ela. O homem não pode negar essa mulher que estava no carrossel só pelo fato de ela estar no carrossel. O homem tem que aceitá-la. E se ele não aceita, ele não é cristão. Nós temos vivido um combate que busca a todo instante destruir o emocional do homem. O homem não se torna menos cristão ou injusto pelo fato de rejeitar uma mulher que já tenha passado da mão de vários outros homens. Entretanto, a sociedade está martelando isso. Está martelando isso nos nossos jovens. A igreja está falando isso para os nossos jovens. E a gente precisa bater de frente e alertados. Olha, as coisas não funcionam dessa forma. Os nossos jovens merecem boas mulheres. Jovem, você não tem que aceitar uma mulher qualquer. Você não tem que ficar com uma mulher porque está tendo pressão para que você aceite. As coisas não tem que ser assim. Você tem que encontrar uma mulher que você reconheça ter todas as qualidades que você sempre buscou. A gente tem que ter parâmetros pelo qual aplicar nas pessoas para as nossas relações. Você não tem que se relacionar com qualquer mulher. Você não tem que relacionar com uma mulher que se errou a vida toda e hoje em dia está se dizendo arrependida. Nós tivemos um caso absurdo da Andressa Urach, que voltou pro bordel depois de ter aceitado a Cristo, ido para a igreja, pregado. Existe uma grande diferença entre o arrependimento sincero e o remorso. O arrependimento sincero demonstra toda uma mudança de vida. O remorso é rejeição da vida antiga apenas porque não deu certo ou então foi pega fazendo algo errado. O que 90% das mulheres estão fazendo hoje dentro da igreja é remorso, não é arrependimento. Elas estão na igreja não porque encontraram Cristo de verdade. Elas estão tentando apagar um passado de promiscuidade e exigindo que os homens as aceite como elas estão. Isso é uma coisa que não tem que acontecer. A gente não tem que aceitar isso. Cada atitude na vida possibilita e prediz uma consequência. Algumas consequências duram mais que outras. Isso é normal. Existem determinadas atitudes que o homem toma que vão gerar consequências que vão perdurar na vida dele. As mulheres é a mesma coisa. Então, por essa vulnerabilidade emocional, esse tipo de mulher está sendo empurrado para os homens. E eles estão aceitando, estão tendo vidas desgraçadas por causa disso. Então, além dessa característica muito masculina de amar cegamente, nós temos alguns outros problemas. Foi pedido para que homens fossem analisados por máquinas de ressonância magnética. E o que se descobriu é o seguinte, que quando o homem está apaixonado, as áreas do cérebro responsáveis pelo senso crítico, pela razão, elas perdem parte do funcionamento. Então, isso favorece que o homem se relacione com mulheres horríveis, com mulheres que são muito ruins, e com as quais, se ele tivesse em pleno juízo, não faria isso. É muito comum que ao término de uma relação, o homem olhe para trás e fale, meu Deus, por que eu me relacionei com essa moça? Como eu não percebi isso? É porque suas áreas cerebrais responsáveis não estavam funcionando direito, porque a paixão nubla o nosso julgamento, a paixão nubla o nosso pensamento. E nós acabamos cometendo erros em cima de erros, dos quais a gente vai se arrepender amargamente mais adiante na nossa vida. Então, dessa forma, sem o pensamento crítico bem habilidoso, nós somos levados a pensar quando a gente está perto de uma pessoa atraente, que nós nos apaixonamos, de que a necessidade de avaliar o comportamento, julgar o caráter dela não é necessário. E a gente acaba caindo nessa. É por isso que o homem tenta racionalizar muitas atitudes erradas da mulher. O homem tenta desculpar a mulher por muitas coisas erradas que ele faz. É interessante que nós somos programados para pensar muito bem de ex-namoradas. As mulheres não, as mulheres são programadas para pensar mal dos ex-namorados. Por isso é muito comum
A mulher sempre fala mal do ex, mas o homem não faz isso. O homem pensa bem da ex-namorada. Existe um motivo evolutivo para isso. É que o homem não pode perder, evolutivamente falando, não estou falando de uma questão moral, oportunidades de se relacionar sexualmente com outras mulheres. É muito difícil para o homem conquistar mulheres. Então, ele sempre mantém portas abertas. Só que qual o problema disso? Quando esse comportamento está dentro de todo um conjunto de pensamento masculino correto, isso é uma coisa que não gera problema. Como nós temos hoje a falta de paz e a falta do ensinamento correto sobre o que é ser um homem, esse pensamento de pensar bem da ex, ele aflora, ele acaba tomando uma proporção que não deveria. Então ele controla o comportamento do homem de uma forma que não deveria ser controlada e que não controlou no passado. Então o que acontece? A gente fica bobo nisso. Não há, entenda isso, não há problema algum em reconhecermos aquilo que nós somos fracos, porque é a partir desse reconhecimento que a gente trabalha e nos torna forte. A gente tem que entender que o homem, emocionalmente, ele é suscetível a ser enrolado. Só vamos conseguir nos defender habilmente das mulheres quando a gente entender essa falha que nós temos. Para que a gente, a partir disso, crie defesas para não se enganar. Então, não apenas o amor romântico suprime o nosso raciocínio incorreto. Nós temos os hormônios, né, ocitocina, dopamina, que são os hormônios do prazer, eles contribuem mais ainda para diminuir a nossa capacidade de julgamento. Então, conforme nós estamos tendo isso circulando no corpo e estamos apaixonados, a gente acaba ficando cada vez mais crédulo e a gente acaba caindo na mão da mulher. O homem, quando ele realmente está apaixonado, ele fica bobo. Com o homem que não tem defesas emocionais corretas, quando ele está apaixonado, ele fica de quatro para a mulher. Ele fica suscetível para que a mulher faça o que quiser com ele. Por isso a mulher faz o homem de gato sapato, engana, mente, se aproveita. E o cara não consegue perceber isso. Normalmente são os amigos que percebem. E a gente tenta avisar. A gente fala, pô, cara, olha só, tu tá indo pra um caminho errado, cara. Essa mulher aí não presta. Só que o rapaz, por estar apaixonado, ele está com as defesas emocionais e psicológicas comprometidas. E ele não vai conseguir perceber. Muitas vezes a gente acaba desistindo, né? Fala, pô, não fala mais nada não, o cara tá vacilando, quer se meter nisso, que se meta. Não é isso. Ele não está conseguindo raciocinar. Quando a gente entende isso, a gente fica ajudando com mais vontade. A gente se coloca ao lado dele sem abandoná-lo. O cara apaixonado não precisa que você abandone ele, que você humilhe ele. Ele precisa que você esteja do lado explicando as coisas, mostrando a realidade para que ele possa entender o erro que ele está cometendo. Por isso que o homem apaixonado, ele acaba vendo comportamentos errados, red flags, sinais de alerta no comportamento da mulher, mas ele raciocina isso de uma forma a minimizar esse dano, a minimizar esse comportamento errado. É muito comum você ver o cara apaixonado falando assim para a mulher, seja você observando amigo, ou até você tenha vivido isso, falando assim, não, isso é uma peculiaridade, olha o comportamento fofo dela, olha que coisa bonitinha que ela faz, olha essa maluquinha, e você vai, ó, tomar, porque a mulher vai aproveitar isso para te usar. É essa a grande questão. E nós somos induzidos a ser o capitão salva, você sabe muito bem. Aí o cara ele começa a pensar assim, não, ela faz isso errado, mas é porque ninguém a amou o suficiente como eu. Eu vou, com meu amor, meu poder do amor, eu vou salvá-la dessa vida que ela está levando. Porra nenhuma, cara. Essa mulher não vai mudar. Você não vai conseguir salvar uma mulher que não quer ser ajudada. E esse é justamente o problema. A maioria das mulheres querem ser salvas das vidas de porcaria que criaram para si mesmas. A mulher não quer amar o homem para adicionar na vida dele. A mulher quer amar o homem para que ele a salve da vida horrível e realize os sonhos dela. O homem ama romanticamente, a mulher ela ama utilitariamente. O homem ama com sinceridade, a mulher não vai fazer isso. E a gente precisa entender. E entendendo isso, a gente vive melhor e não se fere, não se machuca no caminho da nossa jornada.
Outro fator importante é um fator um tanto mais cultural, é que a mulher não é responsável pela segurança do homem da mesma forma que o homem é responsável pela segurança e proteção da mulher. Isso faz com que homens e mulheres vivenciem amor e dedicação de formas totalmente diferentes. O homem, ele quer morrer por amor. A mulher quer sacrificar outros pelo amor. Por isso é muito comum que o homem apaixonado, ele dá tudo de si. A mulher apaixonada sacrifica os outros. É muito comum a gente ver adolescente, né, menina adolescente apaixonada. O que ela faz? Ela até foge de casa, mas aí destruindo a própria família, deixando todo mundo transtornado, todo mundo mal, todo mundo sem saber o que fazer. O amor do feminino, ele sacrifica os outros. O amor masculino sacrifica a si mesmo. Isso se dá porque toda a construção biológica, fisiológica, cerebral do homem facilita com que ele trabalhe com conceitos, com abstrações, com idealizações. A mulher trabalha mais habilmente com sentimentos pessoais. Então, por isso que o homem ama idealisticamente e a mulher ama utilitariamente. Entenda uma coisa, eu não estou falando mal de mulher nesse vídeo. O que eu estou apresentando são as diferenças. O que eu estou mostrando para vocês é que o homem ama se importando muito menos com as características da mulher. A mulher ama buscando características que ela exige no homem. É isso que eu quero que você entenda. E não quero que você fique chateado comigo pensando que eu estou aqui fazendo um vídeo contra a mulher. As mulheres se magoam muito quando eu falo algumas verdades, mas são fatos. Não quero que você se magoe. E por não dividirem o mesmo conceito de amor, né, entre homens e mulheres, os homens se ferem tanto. Os homens se decepcionam tanto, os homens se traumatizam tanto. O homem tem uma tendência ao trauma muito maior do que a mulher, principalmente o trauma derivado do amor romântico. O homem que se decepciona com determinados términos de relacionamento desenvolve até a síndrome do pânico, ele fica com transtorno do estresse pós-traumático. Não à toa que 90% dos mendigos são homens que tiveram decepções amorosas e abandonaram toda a sua vida. Então a gente precisa, como homens, proteger o nosso coração, proteger os nossos sentimentos, ter muito cuidado com quem nós nos relacionamos. A sociedade hoje quer te condenar, rapaz, se você estabelecer parâmetros para escolher uma mulher. Não ceda. Você não pode permitir que o medo de viver sozinho supere a sua prontidão de escolher alguém. Se você tiver medo de ficar sozinho e por isso escolher alguém, uma qualquer, a sua vida vai ser uma desgraça, a sua vida vai ser um inferno. E você não deve brincar com isso. Muitas vezes você não vai ter uma outra chance. Guarda o seu coração, vamos nos tornar homens fortes. Abraço.